Saudação, amigos e amigas, saudação, senhores e senhoras. Domingo. Que o Senhor esteja conosco. Eu Ele sou está no Daniel meio de Nonato. Obrigado pela sua audiência. Proclamação E da ainda Boa Nova gripado. de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Primeiro domingo da Quaresma. Caríssimos e caríssimas, obrigado a vocês pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua presença fraterna em nossos encontros. Hoje, de maneira simples, sem vídeo, porque nossa câmera de celular não está muito boa. A gente quer bater um papo. Aliás, se minha voz parece um pouco melhor ou pior para você, de repente é porque eu estou gripado e também estou falando de um novo celular, ou melhor, de um celular velho, de 6 anos de idade, porque o meu celular novo eu perdi na quarta-feira de cinza. Não estava pulando no carnaval, tá? Foi mais que perder um aparelho, foi perder com a agenda, o contato, fotos, trabalhos que estavam lá de edição de vídeos, também anotações pastorais, compromissos que eu tinha agendado ali. Ainda bem que tem a nuvem, então puxei um bocado de coisa da nuvem, salvei algumas coisas, mas a grande maioria eu perdi. E a gente acaba descobrindo, né, que tá tudo concentrado em um único lugar, num retângulo de vidro e também metal. Enquanto eu tento reorganizar minha agenda, né, minha vida, eu vou com o aparelho antigo mesmo, né? E o Rio de Janeiro, esses dias à tarde, tem sofrido de chuvas e alagamentos, né? E a gente vê aí muitas pessoas perdendo mais do que um celular. Perder um celular não é nada comparado com aquelas pessoas que estão, pelo menos o que eu estou sabendo, dentro da água, perdendo móveis, perdendo mais do que apenas móveis, perdendo a sua própria dignidade com essas casas lotadas de água. A realidade é preocupante. E a gente fica falando, perdi o celular. Grandes coisas, celular você compra outro. Agora, quando a vida toda da pessoa vai por água abaixo, literalmente, aí complica. No meio disso tudo também, a gente acompanha a notícia, vê que a Suprema Corte dos Estados Unidos, o STF deles lá, barrou as medidas chamadas de tarifaço de Donald Trump. Disse que o tarifaço de Donald não pode ser aplicado da maneira bolsa-embora. Uma decisão que mostra como as estruturas de poder não são absolutas. Diz que toda tarifa ela tem que ser justificada junto ao Congresso Nacional dos Estados Unidos, é claro, né? Ou seja, nada disso é neutro. E nesse caminhar, mesmo gripado, mesmo com febre, sexta-feira muita febre, ontem ainda consegui ir na abertura da campanha da fraternidade da região onde eu moro, agora é Flania, não é isso? Flania 10, Paracambi e Japeri. Estive lá presente, visitando os amigos, batendo papo, matando saudade, celebrando a vida e lembrando, fraternidade e moradia. Nós andamos num bairro onde tinha muitas casas à venda, no bairro, né, de Santo Antônio do Sabugo, ou da Cascata, agora não lembro o nome do bairro, depois eu vou me localizar. Da Cascata fomos pro bairro Sabugo, é isso. Então eu vi muitas casas, né, uma placa vende-se, aluga-se. É um lugar que a gente percebe que existe uma necessidade de atenção. E a gente reunido, refletindo sobre o tema da campanha da fraternidade, ligando a fé à vida concreta. É nesse chão que nós estamos falando sobre moradia e dizemos, né? Ele veio morar entre nós. E o pior, né? Muitas das vezes ele veio morar entre nós e não tem casa para ele, para Jesus. Ele é Jesus. E nesse chão que também escutamos a liturgia deste domingo. Gênesis capítulo 2, versículos 7 ao 9, capítulo 3, versículos 1 ao 7. O salmo é o mesmo salmo da quarta-feira de cinza, é o famoso miserê, o salmo da misericórdia.
que nós gostamos muito. Eu adoro esse salmo, gosto de cantá-lo, gosto de ouvi-lo. Inclusive tem uma versão para me lançar no YouTube, que eu pedi para IA fazer, né? Com a letra original do salmo lá da CNBB, e daqui a pouco eu vou postar para vocês. E o texto também, segunda leitura, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 19. E a leitura principal, que é o evangelho de hoje, Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. Lembrando que não é apenas uma sequência de leituras, é uma arquitetura espiritual. Nome chique, né? É assim mesmo. Lembrando que em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o ser humano é formado do pó da terra e recebe o sopro de Deus. A famosa frase que eu já usei com vocês aqui na quarta-feira, somos o pó das estrelas, o pó do nada. Somos micro, poeiras no cosmos. Somos frágeis, mas a dignidade é algo divino. Somos barro animado pelo Espírito. O Espírito é santo. E depois, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus coloca o ser humano no jardim para cultivar e guardar. Não é para comprar e vender, não. O verbo guardar, chamar, é o mesmo usado para guardar a aliança. Lembra do Salmo? Lembra se já é o Senhor teu Deus? É o mesmo usado para guardar a aliança, a vocação humana. Não é dominar de qualquer jeito, mas cuidar. O problema começa lá no Gênesis capítulo 3. A serpente, o mal, introduz a suspeita. Foi mesmo assim que Deus disse? É isso que Deus quer? A crise nasce na interpretação da palavra. A tentação começa na distorção da hermenêutica e da reflexão. O fruto é descrito por Deus como bom para comer, agradável aos olhos e desejar para adquirir a sabedoria. E Deus fala que o fruto é proibido ao homem. Mas a serpente traz essa versão. Esse fruto é muito bom. Lembro dos traficantes, dos bandidos que quando encontram um jovem oferece droga. Não, é muito bom, pode usar. Ou quando você está numa roda onde tem algo que você sabe que lhe faz mal. Ontem eu conversava com o padre Mário e ele dizia, agora eu estou com diabetes. A diabetes me pegou. Aí eu lembrei de padre Zezinho que dizia que o açúcar para o diabetes é o diabetes mesmo. Ele tem que estar escrito cuidado, veneno. Aqui nós temos, indo já para a leitura de Mateus, temos 3 eixos que atravessam a história. O prazer, a gente falando do prazer, o alimentar-se é prazeroso. A identidade, o ego e o poder. São 3 coisas que nós carregamos em nosso ser. Em Mateus 4, 1 a 11, Jesus vai para o deserto. Deus nos coloca no jardim. E no jardim você vai ter tentação. E Jesus vai para o deserto. E no deserto também tem tentação. Jesus vai para o deserto não é um cenário romântico. É o lugar da fome, da vulnerabilidade, do silêncio. Aí reaparece a mesma lógica da primeira tentação lá no Gênesis. Transformar a pedra em pão. A fome real. Mas a proposta é usar o poder para a satisfação própria. Autossuficiência. Jesus, citando o Deuterônimo, capítulo 8, versículo 3, responde, nem só de pão vive o homem. No mundo onde a economia transforma a necessidade em lucro, essa resposta é profética. Há pão sobrando em nosso país, em nossa pátria, em nosso território, em nosso bairro, até em nossa família. E, infelizmente, tem gente passando fome. O problema não é o pão. É a lógica da acumulação que nós humanos temos. O problema não é a falta de pão. É que uns têm excesso, até para jogar para os bichos.
e outros têm falta. A segunda tentação, se és filho de Deus, joga tirando o tempo. Aqui está o eixo do ser humano com a sua identidade e seu ego. Provar quem se é por meio do espetáculo, da mídia. O adversário cita o Salmo 91 fora do contexto, e é muito comum o diabo citar a Bíblia para você, mais do que você pensa. A manipulação da palavra de Deus, que acontece em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitos grupos políticos, sobretudo em tempo de política. E Jesus responde também com Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor teu Deus. A nossa fé não é show, não é performance midiática. Ela tem que ser identidade. E identidade não se prova ou se comprova. E identidade também não é palco. Em Mateus 3,17, o Pai já havia dito: este é meu filho amado, lá no batismo. O que é dom não precisa ser exibido. Muitas pessoas usam aqui a rede social para poder angariar seguidores. Não precisa. Ser cristão é você anunciar o evangelho. Se alguém ouviu, bom. Se alguém não ouviu, você anunciou. Isso que interessa. A terceira tentação, e todos os reinos da terra, o reino do mundo, em troca da adoração, aqui tem um eixo do ter e do poder. É o atalho messiânico, é a promessa de dominação sem cruz. É aquele Deus que não passou pelo sofrimento humano. E Jesus responde com Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. A Bíblia já denunciava a ambiguidade do poder. Em 1 Samuel capítulo 8, o pedido de um rei com outras nações resulta na centralização e opressão. Em Daniel 7, impérios são descritos como bestas. Quando a fé se alia a projetos autoritários e nacionalistas, Deus, pátria e família, repete a tentação do Monte Alto. O reino de Deus não nasce da imposição. O reino de Deus não nasce da imposição, mas do serviço. Mateus capítulo 20, versículos 25 ao 28. A própria Igreja Católica, a própria Igreja Cristã, na cristandade, na Idade Média, ela viveu isso quando ela se aliou ao poder. Ela passou a tomar posições dignas de agradar o diabo. E com todo respeito a meus irmãos católicos, da qual família eu faço parte. Também, hoje, com as igrejas evangélicas, querendo o poder no Brasil, sobretudo, você vê aí pastores envolvidos em crimes, envolvidos em corrupção. Você vê pastores, lembremos dos pastores do MEC no governo passado, tudo pelo poder. E aí Paulo em Romanos vem para poder fechar o nosso dia a dia. Romanos 5, 12 a 19, Paulo faz o paralelo entre Adão e Cristo. Por um homem entrou o pecado, por um homem vem a vida. Não é comparação, senhores, nem comparação, senhoras. Não é comparação literária, é apenas um paradigma, uma mudança, para ser mais exato. Em Adão, a humanidade tenta ser como Deus pela apropriação. Em Cristo, a humanidade participa da vida divina pela obediência confiante. Filipenses 2, 6 ao 8 mostra que o caminho não é agarrar-se ao poder, mas esvaziar-se dele. Ele tinha condição divina, mas não se apegou a ela. Esse período quaresmal vale a pena a gente lembrar disso. E tudo isso não é teoria espiritual distante. Eu, por acaso, perdi meu celular, descobri o quanto dependente das coisas que achamos indispensáveis. O jejum quaresmal que nós somos convidados a fazer, o jejum quaresmal também é isso.
é reordenar o desejo. As chuvas do Rio de Janeiro revelam como as estruturas sociais são frágeis. Muita gente sem casa e muitas casas abaixo do ideal. Quem mora em área de risco sofre mais. A natureza, a criação geme, como diz Romanos capítulo 8, versículo 19 ao 22. O pecado tem dimensão, e dimensão estrutural, e também tem a questão social. Algumas decisões políticas internacionais mostram que o poder nenhum é eterno. Sem esquecer Apocalipse capítulo 13, que descreve sistemas que exigem adoração. Mas Apocalipse capítulo 21 fala de uma nova cidade onde não há mais nem dor, nem opressão. A quaresma que nós somos convidados a viver não pode ser moralismo. Ela tem que ser reconfiguração do coração. Um delete naquilo que é ruim e um start naquilo que é bom. É também fazer uma mudança radical nas estruturas. Isaías 58 nos lembra que jejum verdadeiro inclui soltar as amarras das injustiças. O deserto que nós vivemos, nesse mundo que nós estamos, revela o que está no coração. No princípio, nós viemos do pó e do sopro de Deus. No meio, estivemos num jardim maravilhoso, vivemos num deserto e passamos na tentação. No fim de tudo, cruz e ressurreição. A suspeita do jardim é vencida pela confiança do Filho de Deus. A lógica da acumulação é vencida pela partilha. A lógica do espetáculo é vencida pela fidelidade silenciosa ao Senhor. A lógica da dominação é vencida pelo serviço amoroso. Eu, particularmente, perdi meu celular, estou gripado, está chovendo muito no Rio de Janeiro, o mundo vive as tensões políticas com o Irã, com a França, com os comentários dos líderes mundiais. E mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, a palavra nos chama a um deserto interior, a iniciarmos nosso retiro quaresmal. Prazer, ser e ter continua em nosso ser, organizado em nossas culturas. O Evangelho não destrói essas dimensões, redime. Comer torna-se partilhar. Ser torna-se reconhecer a filiação de Deus, que somos apenas poeira estelar, somos apenas pó da terra. E o ter, possuir, adquirir, deve se tornar serviço de amor ao próximo. A quaresma é aprendizado de liberdade, não pode ser fuga do mundo, mas coragem de viver nele sem se ajoelhar aos ídolos. Diante de projetos de pedras que se transformaram em ídolos. Que mesmo com a voz rouca, celular antigo, mesmo sem celular alguns, e aqueles que perderam suas casas, ou que estão com as casas cheias d'água devido à chuva, a gente continue anunciando que onde abundou o pecado, lembra do meu irmão de fé e de caminhada, também meu afilhado de Crisma, Celso Félix, aonde abundou o pecado, hoje superabundou a graça. Romanos 5, versículo 20. E que o deserto nos ensine novamente a confiar naquele que nos criou, que nos tirou do pó
do pó da terra. E que possamos nós, em nossa fraqueza, em nossa pequenez, reconhecer quem somos. Somos pecadores, sim. Somos falhos, sim. Somos humanos, sim. Mas com grande chance de sermos santos. Não uma santidade apenas de altar, mas uma santidade de vida. E na vida do outro, que conta muito mais. Que o Evangelho de hoje nos ensine e nos inspire a superar as tentações. Não é porque cita a Bíblia que vem da boca de Deus. Não é porque conhece a palavra que ele sabe muito bem o que está falando. Deus nos abençoe e nos ajude, para que possamos responder também com essa mesma palavra às tentações que o mundo nos oferece, nas pessoas que menos a gente às vezes não sabe quem é, e às vezes até sabemos, para vivermos dignamente o reino de Deus, aqui e agora. Lembrando, temos pessoas nessa em casa. A moradia é um problema social, é um pecado social que nós, como cristãos, devemos ajudar a vencer. Eu sou Daniel Nonato. Tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: a Escritura também diz: não tente o Senhor seu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas, e lhe disse: eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse-lhe: vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: você adorará o Senhor seu Deus, e somente a Ele servirá.